Vamos ver como construir agora uma parábola. Fazer o gráfico, esboçar um gráfico é uma das habilidades necessárias para esse curso e para que você consiga identificar certas características de uma parábola, de uma função de segundo grau, não apenas no nosso curso, mas também no vestibular e na faculdade quando você estiver cursando. Beleza. Para construir uma parábola, você tem que ter alguns pontos importantes. No primeiro grau, na função do primeiro grau, nós tínhamos uma reta, 2 pontos bastavam para a gente traçar essa reta. A parábola era um pouco mais complicada. Então vamos lá, olhar quais são todos esses elementos que eu tenho que identificar, que eu tenho que olhar para conseguir saber exatamente como que eu devo traçar essa parábola. É um esboço, claro, não é um traçado perfeito, mas ele trava a sua parábola de forma que ela fique muito bem representada. Bom, então vamos lá. Primeiro elemento, você tem que saber que a parábola tem a concavidade que depende do A dela, ou seja, do sinal do x quadrado. Então, se o nosso A for positivo, a concavidade é para cima, ela está sorrindo, lembra disso. E se for o A menor do que zero, ela tem a concavidade para baixo, porque ela está chateada. Legal? Lembra disso. Bacana. Segundo passo, outro ponto importante para que você veja são as raízes, que você tem que calcular as raízes dessa parábola, isso se existir, tá? Pode ser que não existam raízes, mas também não tem problema, você sabe que ele nunca vai cruzar o eixo X. Então, para encontrar as raízes, você pode usar Bhaskara ou subproduto. Eu aconselho, faz por Bhaskara, porque você já vai ter que calcular o delta mesmo depois lá na frente para o vértice. Mas, se você quiser, estiver bem treinado sobre o produto, beleza. Só não se esqueça de que o sobreproduto ele funciona apenas quando as raízes são inteiras. Então, pode ser que você tenha raízes que serão frações ou irracionais, ou até mesmo não tenha raízes. Então, não perca muito tempo com o sobreproduto. Se você sabe, legal, tenta fazer para o sobreproduto. Levou mais que 5 segundos, vai para a Bhaskara. Bhaskara você vai fazer delta igual a b quadrado menos 4ac, depois você vai encontrar x vai ser igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. E você encontra os valores para as raízes. Lembrando que esses pontos que você acabou de encontrar, esses valores que você acabou de encontrar, são exatamente os pontos em cima do eixo x. Vai ser nesses pontos, ou nesse ponto, que a sua parábola vai cortar ou encostar no seu eixo X. Depois, terceiro passo que você tem que fazer é encontrar o vértice, as coordenadas do vértice, x para ele e o y dele. Lembrando, x dele é menos b sobre 2a e o y dele é menos delta sobre 4a. Nesse ponto, normalmente, onde que se tem problemas? Tem problemas com o sinal. Então, às vezes o A é negativo, então fica menos com menos. Enfim, cuidado com o sinal. Então, você encontrou um vértice e esse vértice não tem nada a ver com as suas raízes, cuidado, alguma coisa está errada. Bom, o quarto passo fala sobre eixo de simetria. Então, a sua parábola não pode ficar torta para um lado, ela tem que ficar homogênea. Então, o que você tem para a esquerda, você tem para a direita. Como se tivesse um espelho exatamente passando pelo X do vértice. Sabendo disso, no que isso ajuda até o próprio passo 3? Quando você encontrou o vértice e você tem duas raízes, você tem o vértice, o x do vértice está exatamente no ponto médio das raízes. Então, por exemplo, se você tem raízes 2 e 4, o x dele está no ponto 3. Então, isso ajuda e isso existe por causa de simetria. E se você só tem apenas uma raiz, o x do vértice vai ser exatamente aquela raiz, não tem como ser outro ponto. Então, você já sabe que o x do vértice é aquele ponto, e você também sabe que o y do vértice vale 0. Então, você pode pular essa etapa, porque a parábola passa exatamente por ali. E, finalmente, o quinto passo é você se lembrar qual é o valor do y no qual a minha parábola corta ele. Lembra, quando você tem ali embaixo no x, você corta nas raízes. E no y você vai cortar no termo independente, ou seja, no valor do czinho. Então, sei lá, minha parábola for menos x quadrado mais 2x mais 3. Bom, eu já sei que ele vai cortar no ponto 3. Então você vai marcar em cima do eixo y o ponto 3
e eu sei que a minha parábola passa por ali. Nesse passo, o meu passo 4, o eixo de simetria, também ajuda o 5. Por quê? Porque eu consigo, todo ponto numa parábola, você já deve ter percebido, ele tem um correspondente do outro lado do vértice. Eu sempre vou ter, para cada y, eu tenho dois valores para x, a exceção feita naturalmente pelo vértice. Então, esses dois pontos de y sempre tem x, os valores de x, eles estão espelhados com relação ao x do vértice. Então é tranquilo. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar, por exemplo, suponha que tenha dado 3 o Czinho, né? Então o y, onde corta o eixo y lá, é 3. Como eu vou saber onde ele também é 3? Você tem dois jeitos de fazer isso. Ou em cima do gráfico, ou seja, você vai pegar a distância desse valor do x, desse valor, que no caso é 0, até o x do vértice, e depois você vai dobrar esse valor. Esse novo valor para x, você sobe, vai dar exatamente no mesmo ponto com o valor c. Ok? A altura vai ser exatamente a mesma, também vai ser o nosso Czinho. Com isso, você tem os dois pontos de cima, ou os dois pontos de baixo da sua parábola. Isso trava a tua parábola. Se eu tenho vértice, raízes e esses dois pontos, eu tenho como traçar essa minha parábola. E, cuidado, quando você tem esses pontos extremos, continua, não para neles. A segunda forma de você encontrar esse ponto é você fazendo isso analiticamente. Então pega a tua função do segundo grau, iguala a Czinho, uma das respostas vai ser trivial, vai ser x igual a 0, porque é exatamente esse ponto que você acabou de encontrar, e o outro x que você encontrar vai ser exatamente o ponto do outro lado do x do vértice. Então é onde você vai conseguir saber qual é o seu ponto correspondente, e aí você vai ter normalmente, salvo exceções quando alguns gráficos têm o delta igual a 0 ou menor do que 0, mas normalmente você vai precisar de 5 pontos para conseguir fazer essa sua parábola. Vértice, raízes e o ponto Czinho e o correspondente dele. Tá legal? Então, nós estamos aqui, essa matéria está na página 124 e tem exercícios na página 125 para você treinar. Legal? Então, bacana e bons estudos.